vai fazer uma live agora aqui com o Robson, Vida Italiana. Eu sou o Bruno da Na Proa da Vida, para quem não conhece, não viu o curso. Vamos ver aqui. Vocês estão ouvindo bem, galera? Estão conseguindo ouvir direitinho aí? Conseguem ver e tudo mais? Está tudo bem para vocês a conexão aí? Porque eu não consegui chamar o Robson na primeira. Vamos ver se entra agora aí. Vamos ver, tá? Acho que agora vai. Agora foi. Fala, Fala, Bruno. Robson. Beleza? Beleza. Eu não sei, você conseguia me ver? Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Eu conseguia te ver com uma conexão assim, parecia tudo quadriculado o teu vídeo. Deu algum bug Ah, aí. tá, melhorou agora? Sim, sim, bem melhor. Legal, legal. Galera, bom, esse é o Robson do Vida Italiana. Eu sou o Bruno do Na Proa da Vida. Deixa eu só tirar aqui, porque a galera no WhatsApp fica mandando mensagem. Sim, Bom, sim. galera, pra quem não conhece, eu sou o Bruno do Na Proa da Vida. Fiz um curso sobre viajar em casal. O nosso curso é viagem de um ano em casal, como planejar uma viagem de um ano em casal. E o Robson e a Nath também fizeram um curso, né, Robson? Fala aí. É isso mesmo. A gente também fez um curso sobre como planejar, né? Como conseguir fazer então uma vida em casal viajando, que não é muito fácil, eu acho, no começo, mas depois a gente pega a mão, né? Ah, com certeza, com certeza. Eles sempre falam, né, que viajar sozinho é muito difícil, mas, cara, viajar em casal também tem seus desafios que são bem grandes às vezes também, né? Sim, sim, os interesses, né, também, particularidades, tudo mais, dá essa pegada aí. Tá me escutando Exatamente. bem? O pessoal tá me escutando bem? Acho que sim, né? Fala aí, pessoal, vocês estão escutando os dois bem aí? Eu consigo ouvir bem o Robson aqui. Bom, então acho que fechou. Boa. Cara, vamos trocar essa ideia então aí, dar uma dica para a galera aí sobre essa questão de viajar. Então, vocês que teve um foco do curso ali, viajando, né, como casal nômade e tal. Então, Certo. tipo, acho que se a gente for focar nessa coisa do nomadismo, né? De repente, o que seria ali? Eu acho que as pessoas sempre perguntam isso, né? O que você precisa, cara, para entrar nesse estilo nômade, assim? Primeiro a gente fala no estilo nômade, depois a gente fala em casal, né? Porque aí tem um outro desafio. Certo, certo. Não, maravilha. Bom, vamos concentrar em falar sobre como fazer, né? Eu e a Nath, a gente, por exemplo, descobriu que a gente não gosta muito do ambiente de hostel, sabe? Quando tem muita gente, festa e tal, a gente descobriu que a gente não se dava muito bem com esse estilo. A gente curtia muito, por exemplo, fazer voluntário em fazenda, em estar tipo, mais conectado com as famílias, sabe? E é uma Legal, coisa que a gente só legal. descobriu experimentando. Sim, É, legal. a gente teve que experimentar para descobrir, por exemplo. Sim. E eu tinha essa pergunta para vocês, tipo, de vocês, porque a gente ficou bastante em hostel, mas trabalho voluntário a gente também fez bastante. E os que a gente mais gostou foram aqueles mais tranquilos, em praia, tipo, lugar mais relax, fora também daquela festa, aquelas coisas e tudo mais, né? Aham. Mas vocês descobriram isso, tipo, depois de muito tempo que vocês estavam viajando? Como é que foi? Não, na verdade, a gente estava morando numa vida convencional, né? E a gente tinha recém chegado na Itália, eu tinha recém feito a cidadania italiana, e a gente estava nessa vibe de conseguir um trabalho, e daí que a gente começou a pensar na possibilidade de fazer um voluntário. Nosso Aham. italiano era ruim, então a gente falou, pô, o pior que pode acontecer é a gente sair com um italiano melhor, né? Porque né, a gente estava para procurar aluguel, para procurar trabalho, daí eu falei, que de pior pode acontecer, né? E a gente Aham. foi direto para uma fazenda. Então, assim, já foi bem legal a fazenda, depois a gente foi sempre nessa vibe de fazenda, acho que os 3 primeiros trabalhos que a gente fez, cada um de um mês, mais ou menos, e a gente já se conectou demais, assim. E daí, quando a Aham. gente foi para Nápoles, e a gente foi pro hostel, a gente percebeu que, putz, esse clima de Ah, hostel, vai. a gente não curte muito essa vibe, então a gente achou que não se conectava muito com a gente. Até mesmo porque, pensa, a gente estava numa vibe de entrar a fundo na língua italiana, na cultura,
E daí a gente chegou Sim, no hostel, a língua comum era o inglês, né? exatamente. O nosso é sempre, quase, né, quase sempre é o inglês. Vai ter sempre alguém que você vai conversar em inglês e geralmente os hóspedes são internacionais, né? Não são daquele país, né? Então, tipo, Ainda mais na Itália, né? Que é um destino tão procurado, né? verdade. E deixa eu perguntar, viagem de vocês em casal, a primeira foi essa de vocês para a Itália? Ou, tipo, vocês fizeram alguma outra viagem, assim, antes? Não, a gente não era de viajar, tanto que eu conheço pouco o Brasil, até os 25 anos eu tinha, praticamente não tinha saído do Brasil ainda, e pra gente foi bem... Até nossa família se impressionou um pouco, né, assim, com a gente começar a viajar desse modo, porque a gente não viajava, a gente era bem caseiro, assim, mas depois que a gente começou, a gente não parou mais, né? E a ideia de vocês, quando vocês saíram para a Itália, foi realmente, tipo, vamos viajar pela Itália, ou você foi por causa da cidadania e lá vocês descobriram um mundo, tipo, vamos viajar por aqui, vida nômade? Então, a gente chegou na Itália com o intuito de arrumar um trabalho, ter uma vida normal, né? E daí a gente viu essa possibilidade de conhecer, né? De conhecer a Itália, então, viajando, mesmo que não com tanta grana. E como a gente estava fazendo um pequeno trabalho online, começando a ter uma pequena renda online, foi o que deu esse empurrão a mais, né? A gente falou, pô, mas a gente está ganhando esse pouquinho, com esse pouquinho a gente consegue se movimentar e tal. Foi o que deu um empurrão a mais ainda, sabe? Sim, sim. E aí, tipo, eu perguntei isso porque uma das coisas que a gente falou pra galera, né, que uma coisa legal quando você vai viajar em casal por um período muito longo é que Hum. você faça uma viagem curta antes, né? Tipo, sei lá, que seja uma Aham. viagem de alguns dias, só para você realmente perceber como é a outra pessoa, ou quais são, de repente, defeitos, alguma coisa que você não gosta na pessoa, para vocês já se ajustarem e saber que, tipo, meu, se isso aconteceu em 4, 5, 10 dias de viagem, numa viagem de um ano ou um pouco mais, isso pode incomodar, né? E vocês não tiveram isso, então vocês Não. chegaram a viagem, era tipo, vamos embora e vamos Mas aprender eu na estrada. comentei a mesma coisa no curso também, sabe? Tem uma aula que eu comento também, que seria legal para quem está planejando isso para um futuro mais a médio prazo, pegar umas férias e fazer um voluntário, por exemplo, né? Em casal, porque daí você já começa a se conhecer. Na verdade, o nível que você conhece o companheiro vai para outro nível, né? Quando você está viajando assim. É um negócio que a Vitória sempre fala isso. Galera, eu queria muito que a Vitória tivesse aqui, a Nath também tivesse com o Rock Eu também. aparecer na live, a Vitória está aqui com o nosso Instagram aqui. Mas é isso, a gente está falando sobre as nossas experiências, nossas visões sobre essa viagem em casal, tá? E é exatamente isso que a Vitória sempre fala. Ela fala, né, e a gente percebe isso, que a gente tem uma conexão, parece que é uma conexão um pouco maior, a gente se conhece um pouco mais do que a galera que está sempre no mesmo lugar ali. Tipo, você tem uma rotina muito fechada e você, de repente, não conhece as limitações, os medos e até o que a outra pessoa é capaz de fazer, tipo, porque você realmente nunca viu, nunca precisou ver outra pessoa numa situação, nem você mesmo numa situação diferente, né? Exato. E depois tem uma coisa que acontecia muito com a gente no começo, é a frequência que você conhece gente, né? Então você conhece muita gente, né, quando você está viajando. E daí começa a entrar os primeiros conflitos de ciúmes e tal, porque é muito Cara, alto, né, a frequência que você conhece gente. e isso é uma coisa que eu ia te falar, tipo, eu ia te perguntar, porque a gente também comenta sobre isso numa parte de relacionamento, né? Que é o ciúmes, né? Tipo, tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente teve essa conversa antes de viajar, né? A gente, como a gente já tinha viajado para alguns lugares antes de uma forma mais curta, a Uhum. gente teve essa conversa e falou, olha, vai rolar, vai ter momentos que, tipo, alguém vai estar dando em cima de você, ou de repente vai parecer que alguém tem alguma intenção, só que não teve nada, isso aqui tá, tipo, tá aqui, né? Então, tipo, é muito complicado lidar com isso por um período muito longo, principalmente quando você, de repente, está ficando em hostel, né? Porque em hostel a galera realmente, às vezes, passa um pouco, né? Tá mais alegre, ou, tipo, o pessoal é muito amigo, muito junto, né? Então, pode realmente rolar essas crises de ciúme.
É, tem a questão da hospedagem também, né, no hostel, acaba sendo mais, tudo mais compartilhado, assim, acho que dá essa vibe também. Também. A gente nunca teve muito problema porque essa questão de filmes a gente sempre foi muito mais tranquilo, assim, sabe? Aham. Então a gente sempre conseguiu tirar de letra. E a gente sempre que tinha alguma coisa, conversava na hora, assim, tipo, ou depois, logo depois, trocava uma ideia, porque, cara, imagina você ficar brigado com uma pessoa 3 dias, você tá 24 horas por dia com ela, né? Tipo, viajando o tempo inteiro. É, essa é uma coisa que a gente teve que trabalhar muito e eu acho que, tipo, foi muito positivo, assim, por exemplo, pro nosso relacionamento, né, meu e da Natasha. Porque a gente teve que trabalhar situações que a gente não trabalhava antes, então, também isso eu acho que É, elevou um pouco, sabe, assim, o nível da relação e tal. É legal pra caramba, assim, eu gosto, porque por mais que um dia a gente vai parar de viajar, a gente já trabalhou vários pontos, né, assim, eu acho bem massa. sim. E aí, falando dessa parte de relacionamento, assim, vocês sentem essa vontade ou a necessidade de repente ter o tempo de vocês sozinhos, tipo, sei lá, porque está 24 horas por dia juntos, né? Então, tipo, vocês sentem essa necessidade de, num dia da viagem, em algum momento, fazer algum rolê sozinho, ou ir viajar, conhecer algum lugar sozinho, se separar, tipo, nem que seja por algumas horas, só para, tipo, realmente ter alguma coisa diferente para ver na sua, né, na sua visão, é meio que sozinho. Aham. É, eu gostava, eu achava bem legal, assim, porque a nossa primeira experiência, por exemplo, a gente dava uma separada, porque às vezes precisava de uma ajuda fora e dentro da casa. Por exemplo, precisava de nós dois separados mesmo, né? Então, alguns trabalhos voluntários já automaticamente faziam isso, né? Ah, precisava de uma ajuda aqui e uma ajuda lá. Aí pegava um aqui, outro lá. Então, assim, meio que a gente já passava um tempinho separado, assim. Às vezes eu acho que era bem positivo, assim. Porque até quando, antes da gente começar a viajar, a gente já tinha um pouco disso, né? Então, assim, nas viagens acaba acontecendo meio que normalmente, eu acho, É aquela coisa naturalmente. individual. Mas sair fora, assim, para dar um rolê mesmo, fazer uma viagem, não. Só quando já tá rolando ali no trabalho, ou de repente até sair com o host, né, alguma coisa assim, até tudo bem, mas sair, fazer uma viagem, fazer um passeio, a gente não curte muito, porque, tipo, vamos lá ver um vulcão novo, por exemplo. Daí eu vou, tipo, sem ela, é meio estranho, assim, não E, curto muito. e isso é uma coisa que fica um sentimento também, às vezes, tipo, é uma coisa que eu quero muito ver, mas aí ela foi sozinha, e aí fica aquela, né, fica uma coisa meio que, tipo, aí de repente eu fui sozinho, mas, porra, não tenho ela pra comentar e falar alguma coisa e tal. É, assim, Então, meio paia, né? Não gosto também. sim, sim. Mas se for pra, tipo, vamos ali com os amigos, aí ela não quer ir e tal, aí é uma coisa diferente, né? Uma coisa que ela já conhece, aí, tipo, de boas, assim. Ah, legal. E cara, é, relacionamento de vocês, assim, já que a gente está falando de relacionamento, né, com a família, porque uma das coisas que a gente sempre fala para a galera nas nossas coisas assim, é que o relacionamento com a família, o que está no Brasil, ou de repente está em outro lugar, ele é importante, só que a gente sempre toma um cuidado para não deixar interferir na viagem, né? Porque tem algumas coisas que às vezes acontecem em casa, né, no Brasil, Certo. que às vezes vão influenciar na viagem. Não sei como que era para vocês, mas no nosso caso, a gente estava viajando por muito tempo, né, durante ali pelo Sudeste Asiático, Europa e tal. E às vezes acontecia algumas coisas em casa que, cara, você não tem como mudar nada, você não tem como resolver, só que, querendo ou não, isso influencia, né, na vida daquela uma pessoa que vai influenciar também na sua viagem, né? Isso, de repente, eu não sei como que foi isso para vocês. Ah, sim, que acontece, né? E acaba influenciando no humor, né? Até, tipo, aconteceu, olha uma situação, vou contar uma história, acho que mais concreta, acho que é mais legal, né? Que, por exemplo, na casa da mãe da Natasha, uma vez, tinha um vazamento de água. Então, assim, tipo, tinha um cano de água estourado por baixo da casa, ninguém sabia onde, tipo, começou a vir, tipo, umas contas de água lá em cima e tal. E daí a gente E no Brasil, né? no Brasil e a gente na Tá. Itália. E daí a Uhum. gente tentando resolver, liga para um, liga para outro, não sei o quê. E isso acaba interferindo na tua viagem, mas você tem que, como você falou, tentar deixar o mínimo possível, porque você não pode sair, atravessar o oceano para vir aqui resolver, né, um probleminha desse.
alguém tem que resolver, né? Você dá um jeito, liga e tal. Sim. E esse é um dos motivos, quando a gente pergunta pra galera por que eles não viajam, eles falam, pô, eu tenho medo de repente, ficar um ano fora e deixar a minha família assim, né? Ou, tipo, eu tenho medo dos meus pais não conseguirem se virar e fazer aquela tal coisa se eu não estiver por perto, né? E, às Uhum. vezes, assim, quando é uma questão de saúde, né, que realmente precisa da pessoa por perto, beleza. Mas tem coisas que eu não sei para vocês como foi a volta de vocês, né? Mas as nossas voltas sempre foi assim, tipo, cara, não mudou nada. As pessoas conseguiram fazer as coisas delas sem a gente, ninguém dependeu, todo mundo se acostumou que você não tava e vida que segue, né? Sim. A vida só vai, né? As pessoas dão um jeito. É engraçado isso aí que você falou, porque antes de você viajar, as pessoas começam, né? Nossa, mas como é que eu vou fazer? Porque daí você não vai estar aqui. E daí depois que você viaja, você vê que tudo só vai, né? As coisas acontecem, as pessoas se viram. E acho que acaba sendo positivo para todo mundo, eu acho. Sim, sim. Então, e isso é uma coisa que às vezes pode afetar na relação do casal, porque de repente a menina consegue viajar e é mais tranquila, é mais livre, mas o cara tem aquela coisa, tipo, tem que ficar mais perto da mãe, tem que estar mais preso, Certo. com muito família e tal. Então, de repente, tipo, pode bater um choque mesmo antes de você sair para viajar, né? É engraçado, porque eu e a Natasha, a gente é bem diferente, né? Tipo, acho que eu sou mais apegado à família, então, assim, eu sinto mais essa necessidade de visitar. Por exemplo, eu falo muito de vir a cada um ano, por exemplo, e a Natasha um pouco menos. Só que a família da Natasha, eu sinto ela um pouco mais dependente, sabe? Então, É, meio que rola um equilíbrio aí, sabe? Meio esquisito, porque eu gosto de ficar mais perto da minha família, mas minha família é mais independente. Já a Natasha consegue ficar mais tempo longe, mas a família dela é um pouco mais dependente. Então a gente tenta encontrar um equilíbrio aí no meio dessa essa é a confusão. palavra, o equilíbrio que é difícil, né? Sim. E aí, cara, a gente falando dessa questão de, né, de família, de voltar e tal, a gente está meio que jogando ali, mas no caso de vocês, como que é o interesse das pessoas que vocês conhecem pela Hum. viagem de vocês? Quando, ou quando vocês estão por lá, quando vocês voltam, porque tipo, pra gente é uma coisa que tem altos e baixos, né? Pra gente é uma montanha russa. Certo. Você diz no interesse que a gente continue ou no interesse de saber as histórias e tal? Histórias, As- quando você volta e tal, tipo, É engraçado, porque a gente quando viaja, a gente vive muita coisa, né? Tipo, você vive um monte de coisa e quando você chega, você acha que todo mundo vai vir te perguntar e quer saber detalhe. E às vezes é meio decepcionante, né? Porque a maioria das pessoas fala, que bom que você tá aqui, mas não sinto todo esse interesse, assim, sabe? Nossa, que legal que você fez isso. Acho que é meio sim, natural também. Tem uma coisa que eu acho engraçado, não sei se você tem essa impressão também, que é a sensação do tempo, assim. Parece que a gente sai, viaja, parece que a gente fez muita coisa, parece que nosso tempo, tipo, durou muito, e daí você volta, as pessoas estão meio que na mesma, assim. Parece que com para elas o tempo certeza. passou muito rápido, né? Com certeza. Tipo, a primeira vez que a gente foi embora, eu trabalhei na Vila de Cruzeiros, né? Conheci a Vitória Aham. lá, Ah, legal. 8 meses. E quando a gente voltou, cara, eu olhei e falei, cara, tem 8 meses que eu saí de tanta coisa e, tipo, as pessoas estão com as mesmas dificuldades com aquela operadora de telefonia, tipo, que tava quando eu saí, sabe? Tipo, não foi resolvido. Algumas coisas pequenas, assim, eles até a rotina que as pessoas, de repente, pô, amanhã eu vou começar a academia. Amanhã eu vou começar a academia. Tipo, depois de 8 meses a gente voltou e amanhã eu vou começar a academia. Então, tipo, realmente você percebe o quanto você consegue fazer, de repente, naquele espaço de um ano e que realmente não aconteceu absolutamente nada na vida de algumas pessoas. Né? É, sim, isso é bem impactante. Ou o preço das coisas, o preço do feijão, o preço do arroz. É uma É, discussão contínua. Eu acho que é importante a discussão, mas você sai, você volta e daí você começa a perceber as coisas que não mudam, né? E você fala, nossa, cara, ainda falando sobre isso, né? é verdade, é verdade. Aquelas discussões, hoje é o preço do arroz. Né? É, então, é exato. Cara, mandaram uma pergunta aqui rapidinho. Deixa eu só Aham, ver. vai, vai. Foi a
Flavinha Bonfante. Ela Ah, mandou, tá. gostaria de pedir ao Robson, sempre pergunto para a Natasha para entender. O que vocês me dizem sobre a forma de work away? Qual seria a diferença disso ou de pegar algo de trabalho? Amo entender essas diferenças. Ah, ou de pegar algo de trabalho. O que ela Ah, pergunta seria a diferença entre trabalhar, né, work away, work back, o trabalho uhum. voluntário, e de repente pegar realmente um trabalho fixo. Eu acho que é isso. Pode confirmar para Ah, gente. tá. Nossa, essa pergunta é interessante, porque a gente teve algumas oportunidades onde a gente estava trabalhando e as pessoas gostavam da gente e convidavam a gente para continuar, né? Tipo assim, você não quer ser contratado e trabalhar aqui e passar um tempo maior e tal. Aham. O sentimento que a gente tinha, em alguns casos, é que aquele laço, tipo, ia ser quebrado, sabe? Porque quando a gente está trabalhando como voluntário, a relação não é tipo de empregador e trabalhador, né? Tipo, a relação é totalmente diferente. E a É, gente começou a sentir já mudar, já durante aquela proposta, eu falei, nossa, mas vai ser muito ruim. Tipo, sabe, o nosso sentimento foi de dizer não, justamente porque a gente não queria perder aquele laço ali, sabe? e Então, você também assim, hum, e você também não quer estragar a experiência que você teve, né? Porque fica aquela coisa, tem muito trabalho voluntário que a experiência é meio que mágica, né? Tipo assim, fica uhum, uma coisa muito, pô, você se conecta muito com as pessoas, né? E você não quer estragar essa relação que de repente no final virou de voluntário para amigo, né? Para virar uma coisa funcionário, né? Empregador e tal. certo. Exatamente. Acho que, por exemplo, teve situações em que a gente combinava, então, assim, vocês vão trabalhar 4 horas com a jardinagem. A gente Aham. estava na Sardenha nessa época, por exemplo. Te dar um exemplo mais específico, né? É, E, cara, o casal fazia de tudo pra gente. Por exemplo, eles pegavam, tipo, o carro, colocavam, emprestavam tudo pra nós, era perto da praia, né? Então, tipo, Aham. guarda-sol, cadeira, isopor cheio de coisa e tal, e levava a gente pra praia. E depois, a hora que vocês quiserem, liga que a gente vem buscar. Mas, tipo, isso não tava no acordo, sabe? Aham. Tipo, a gente teria que sair, pegar ônibus, ir pra praia de ônibus e tal. E eles, cara, faziam questão de todo sábado e domingo levar a gente pra praia, e sempre uma praia diferente, por exemplo. E eu falei, cara, é totalmente diferente de um acordo de trabalho, porque o acordo de trabalho é todo quadradinho, né? Não, eu vou te pagar tanto, você Você vai fazer não isso. estaria você não estaria fazendo isso no seu tempo livre com a pessoa que está te contratando, provavelmente, né? E meu nível de gratidão com eles é gigante. É uma coisa, um nível de conexão que eu nunca consegui trabalhando tradicionalmente, né, pra ninguém. Que irado, cara, que irado. Aconteceu muito parecido com a gente em Borneo. Hum, A gente estava na Malásia, né, na parte da Malásia, a gente estava fazendo um trabalho voluntário num eco-resort. E aí a gente começou a cuidar tão bem dos hóspedes, e tipo, a Vitória estava mandando muito bem no restaurante, anotando tudo e tal. que legal. Cara, era na frente da praia. E aí, assim, no final era pra gente ficar 2 semanas, a gente acabou ficando um mês, que a gente gostou muito, a praia era maravilhosa. E no final eles falaram, pô, vocês não querem de repente ficar? Porque o dono era inglês, né? E a mulher dele era da vila de lá. Ele falou, vocês ficam aqui uns 6 meses, a gente vai para Inglaterra para nossa filha poder ver a família, crescer um pouco mais e ver um pouco mais do mundo lá. E vocês ficam aqui cuidando do negócio para mim. E, cara, foi uma proposta tão tentadora que a gente ficou, tipo assim, dá uns 3 dias pra gente pensar, porque. Não rolou, era o começo da nossa viagem. Eles faziam as mesmas coisas, levavam a gente para umas praias assim, absurdas de carro, davam uma moto pra gente. Então, a gente sempre fala de voltar para ficar como voluntário de novo lá, porque realmente para trabalhar, tipo, não era uma coisa que a gente queria fazer, né? Não, Pelo mas menos é muito parecido com a gente, cara, porque a gente recebia direto, assim, não, mas fica aí então, porque daí vocês fazem isso. Aí as pessoas, chegou um ponto que a pessoa, não, fica aí, vamos construir uma casa para vocês aqui. Não, cara, você tá louco, a gente tá indo viajar, tipo, é incrível, né? Acontece coisas é como você falou, às vezes acaba ficando uma experiência meio mágica, assim, né? Fica um negócio, é incrível viajar, assim. E agora, eu e a Nath, a gente não consegue pensar em não fazer, sabe?
Aham. tudo que a gente planeja, até depois, né, dessa pandemia e tudo, a gente fica planejando e tal. Não, mas a gente tem que voltar a viajar, não tem outra solução. Tipo, todas as outras não. Vocês voltaram ao Brasil por conta da pandemia ou já estavam no Brasil antes? Não, a gente voltou porque a ideia era passar um mês aqui. E a gente veio em janeiro. Caramba. E então, assim, a gente já tinha comprado a passagem fazia tempo, a gente já pegou uma promoção para vir para o Brasil e tal. Então a gente ia voltar ali por março, mais ou menos, para Itália, e daí estourou tudo, e a gente já não tinha nem comprado passagem, e, Bom, né? acho que foi a melhor, naquele momento foi a melhor decisão, né? Como estava a situação na Itália, né? Certo, sim, porque estourou primeiro ali, né? Então, até que foi bom, porque daí todos os meus familiares falavam, nossa, que sorte que você tá aqui e tal. E eu Sim. sempre pensando, nossa, quero ver quando chegar aqui no Brasil essa parada. A gente tava no Canadá, então a gente acabou voltando por conta da Por pandemia. conta da pandemia. Aham. A gente voltou com o pool de repatriação, porque fecharam em março lá. Ah, E, cara, a gente não conseguia voo, assim, nem pelos Estados Unidos, nem pelo México, por nada, assim. E o problema do Canadá é que ele é meio que uma ilha, né, cara? Tipo, nos aham. Estados Unidos você tá ilhado. E também, a gente voltou, a gente acha que foi a melhor opção na hora, lá naquela época, mas a gente também já está começando assim, a pensar, cara, vamos começar já a planejar para assim que melhorar, a gente, né, fazer uma outra temporada de viagem em algum lugar, porque a gente também não quer parar. E, cara, trabalho voluntário, assim, tipo, dependendo da experiência que você pega e do lugar, né, que você faz, porque tem que escolher direitinho também, né? É, também acho. Deixa, tipo, assim, lá em cima. Né? E falando sobre escolher direitinho, cara, como é que vocês escolhem as experiências de vocês fazendo trabalho voluntário em casal, vocês dois? Como que vocês escolhem? Tipo, Aham. Essa acho que é uma das partes bem importantes, né? Acho que, se não, é uma das mais importantes, acho, porque algumas más escolhas é, acabaram causando das maiores dificuldades que a gente teve, né? aham, Então, assim, a gente gosta muito de ter um pouquinho da nossa privacidade, né? Então, assim, a gente valoriza muito quando o voluntário oferece um quarto só pra gente, né? pô, isso é, Porque, isso é, pô, já ficamos em vários lugares que tinha dormitório grande e tal, mas a gente valoriza muito essa parte. Então, quando a gente tem a possibilidade, digamos que o primeiro filtro que eu coloco é esse, beleza. Se não achar na região que eu quero, onde não tem o quarto ali pra gente, aí que eu começo a procurar outras coisas. Então, assim, pra gente é um dos valores bem importantes, né? É, o quarto privado. faz muito sentido. E geralmente, assim, grande parte dos voluntariados que a gente fez, como casal, eles ofereceram um quarto privado pra gente também. E Uhum. foi muito bom. Com exceção, cara, isso é interessante também para a galera que está assistindo aí, que está pensando em viajar em casal, países muçulmanos, porque nosso primeiro trabalho voluntário pela World Packers foi em 2016, no começo da nossa viagem, e foi em Bangkok, na Tailândia, Hum. só que numa parte muçulmana dali. Então, eles tinham um quarto separado para os voluntários, era menino, né, homem e Ah, mulher. Por homem e uhum. mulher. E, cara, era isso. Tipo, eu dormia num quarto, a Vitória no outro, e beleza, eles são casal, só vocês não são casados, problema de vocês, mesmo que fossem também, é assim que acontece. E então, tipo, isso a gente depois se acostumou mais viajando pela Indonésia, Malásia, outros países muçulmanos. A gente olhou e falou, cara, a gente viu que tem que entender também que se você quer fazer um trabalho voluntário num lugar desse, mas a sua prioridade, de repente, é a questão do quarto privado, nessas coisas, quarto privativo, de repente, nesses países você não consegue, né? Então, acho que aí Certo. tem que achar um equilíbrio em uma balança, na balança aí, né? Exatamente. Tem que ver o que realmente você quer, né? Acho que. Tem até um dos módulos do curso que eu falo um pouco isso também, né? Porque acho que para dar certo a viagem em casal tem que rolar muita mente aberta, né? Total, No começo a gente tinha muito, eu escutava muito, né, até entre nós, tipo, mas eu não consigo viver sem feijão, por exemplo, né, sem comer feijão. Eu não consigo viver sem ter o meu quarto, que é isso que a gente está falando agora, né? Eu não consigo viver sem isso. E quando a gente começou a viajar, a gente falou, não, pera.
esse não consigo viver não existe, né? Não Tipo existe assim, mais. esquece. Então, Acho que assim, não deveria existir nunca, né? exato, exato. Então, por exemplo, a nossa última experiência antes de vir para cá, por exemplo, foi com cavalos. Então, assim, a gente queria muito aprender sobre montar e cuidado de cavalo. Então, a gente foi para um lugar onde eles não tinham quarto privado. Então, a Aham. gente dormia, era um quartinho com dois beliches, então passavam outros voluntários ali também, mas a experiência foi incrível. Então, assim, a gente falou, não, vamos abrir mão de ter um quarto, porque essa é uma experiência que a gente quer muito. Que era Sim. perto do Etna lá, sabe? O maior vulcão da Europa, no sul da Em Itália. Catânia? É, isso, exato. Exatamente, província de Catânia. Então a gente tava, putz, trabalhando com os cavalos, daí você saía, tipo, dar o rolê de cavalo em volta do vulcão e tal. Era animal, né? Só que daí a gente Cara, falou, numa cara, o que menos importa, né? Tipo, pelo menos pra mim, assim, o que menos importa é o quarto privativo, né, certo, cara? certo, Você exato, inicia por algumas semanas e você fala, cara, olha onde eu tô, né? exato. Então, assim, é exatamente o que a gente falou. Não, tipo assim, é como se fosse o preço para pagar, né? Não, tipo, vamos ficar sem o quarto e tal. Porque, querendo ou não, como a gente trabalha, então, meio que não tinha um espaço pra gente trabalhar. Então, putz, às vezes tinha alguém dormindo, daí você tá no notebook, daí você quer fazer uma chamada. Então, assim, tem esse inconveniente também, né? Então, assim, por isso que a gente gosta tanto do quarto pelo trabalho também, né? Sim, sim. E que É, vocês também trabalham pela internet, provavelmente vocês também devem sofrer um pouco com isso, né? sim, isso era bem complicado, principalmente pela Ásia, né, que os quartos, a gente estava viajando num orçamento muito baixo, Uhum. porque a nossa viagem, a ideia era durar 2 anos, então a gente deixou o orçamento lá embaixo, né? Aí acabou indo para 4 anos e aí é uma longa história. Mas para a gente foi complicado na Ásia, cara, porque os quartos eram muito pequenos, então para trabalhar era assim, tipo, em cima da cama com um computador no joelho e, tipo, aqui digitando, né? Que não é uma coisa saudável para quando você precisa realmente trabalhar se movendo, né, cara? Exato. Então, esse é um lado aí, né? Acho que é esse negócio do equilíbrio, né? Toda hora você tá. Acho que essa é uma coisa interessante desse estilo de vida que a gente aprende muito disso, né? Você está constantemente ali equilibrando, né? As coisas e para chegar numa média legal aí. Isso eu acho bem massa, assim. Você acaba desenvolvendo muito esse lado, né? Legal, legal. E aí, uma coisa que já nessa linha, vocês se adaptam facilmente tipo, a essas mudanças diárias, porque vocês trabalham online também, né? Então, tipo, cara, eu não sei com que frequência vocês mudam de uma cidade para outra, ou de repente de um voluntariado para outro, de um lugar para outro, mas vocês se adaptam facilmente com essa mudança, de repente, em uma semana, 2 semanas, ou vocês precisam, tipo, não, a gente precisa criar uma base, parar um pouco aqui e focar no que a gente precisa trabalhar. Então, a gente segue uma premissa de 3 semanas, sabe? 3 semanas. Às vezes, alguns voluntários pedem um mês no mínimo, então, alguns lugares a gente fica um mês, mas a gente tenta ficar 20 dias, que parece que é o tempo perfeito pra gente, assim. Que é o tempo em que você absorve as experiências mais legais, que daí começa a virar um pouco de rotina, começa a aparecer mais um trabalho ali onde você tá. Então, começa mais ou menos um tempo que a gente gosta de mudar. Aconteceu umas 2 vezes da gente falar, não, a gente precisa parar. Daí a gente, tipo, alugar um apartamento e ficar ali. Só que, cara, depois da primeira semana a gente fala, não, chega. Depois de uma semana, você já tá Uhum. saturado de ficar só no apartamento. Você fala, putz, que saudade de fazer as coisas e tal. Sim, mas então vocês conseguem se planejar bem e trabalhar bem quando vocês estão ali, tipo, viajando a cada 20 dias, mudando de um lugar para outro. Vocês conseguem. Esse bem é bem relativo, eu acho, né? Tipo assim, acho que teve períodos que a gente, porra, tava voando, e daí teve períodos que a gente começa a ter dificuldades. Por exemplo, né? Essa última experiência que a gente teve estava bastante difícil, porque a gente estava então ali, vulcão, tinha os cavalos, e daí o que acontecia? A gente fazia parte do trabalho, aí depois quando a gente parava e ia fazer alguma coisa, o host vinha chamar, você não quer ir lá dar uma volta? Você não quer ir lá conhecer o parque, não sei o quê? Você não quer... E tinha tanta coisa para a gente fazer que a gente não conseguia trabalhar, Sim. entende? Porque daí você falava, nossa, mas se eu não for agora, nunca mais eu vou conseguir ir nesse lugar, porque eu vou embora, entende? Daí você... E eles estão bem acostumados, e os hosts estão bem acostumados com a galera que chega para fazer voluntariado, mas eles estão livres, né? Tipo, eles estão abertos a, tipo, o que daí vier, vamos fazer, vamos conhecer.
E no caso da gente que trabalha online, você às vezes precisa daquelas horas, né? Fala, não, quero pegar umas horas agora depois do trabalho para fazer tal coisa, ou terminar isso ou aquilo, né? Exato. E aí realmente nisso pega bastante. Aconteceu a mesma coisa com a gente na Albânia, né? Então a gente sabe bem como que é isso. E às vezes a gente ficava ali, tipo, 20 dias sem render nada, cara. Só que a gente também sentiu bastante essa necessidade de muitas vezes parar. E, cara, a gente chegou a ficar, tipo, 2, 3 meses assim, parado. E acho que o tempo mais produtivo que a gente parou foi justamente na Itália ano passado, quando a gente parou em Perugia, porque a Vicky estava fazendo a cidadania italiana dela. Ah, Então, entendi. assim, porque eles falam, né, que você tem que ficar aquele período de, sei lá, quantos dias preso dentro de casa, porque o vizinho vai chegar e vai tocar lá na porta e tudo mais. Aham, certo. Então, foi um período que pra gente foi bem Foi produtivo, bom. Ah, legal. mas também tava ficando maluco já, tanto que a gente conseguiu fazer umas viagens dentro da Itália, mas nada como que a gente viajava antes, né? Até o Daniel perguntou uma coisa legal aqui, né? Que é praticamente o que a gente já está falando, né? Geralmente vocês conseguem trabalhar quanto tempo no trabalho online? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente está falando, porque eu conseguia fazer, tipo, a gente fazia uma média de 3 horas por dia, assim, né? 5 dias por semana, então dava umas 15 horas semanais que a gente conseguia dedicar. Só que, como você falou, às vezes, esse é um problema também, acho, desse estilo de viagem nômade, porque é tudo tão intenso que, às vezes, você chega numa experiência e parece que você vai produzir muito, mas parece que você dá umas patinadas, assim, não sei se você passou por isso também. Nossa, muito, cara, muito. Grande parte. O nosso maior problema, cara, é que assim, a gente. Não é um problema, né? Mas a gente cai de cabeça quando a gente chega num voluntariado que A realmente gente também. eles acolhem a gente. Cara, a gente quer fazer tudo, a gente quer estar com as pessoas, e, cara, tipo, porque, querendo ou não, essa coisa de viajar em casal, você tem menos contato, né, com as pessoas, às vezes, do que uma pessoa viajando sozinha, né? Você, de repente, você não está em hostel, ou se está em hostel, você não está num quarto compartilhado, tipo, você tem, querendo ou não, você se fecha um pouco na outra pessoa, né? Tipo, de uma Uhum. forma. Então, quando a gente está ali no trabalho voluntário, que tem uma galera legal e tudo mais, a gente cai de cabeça e, cara, vamos curtir tudo. E realmente isso, às vezes, acaba atrapalhando, que a gente não consegue fazer nada. Sim. Teve uma vez que a gente estava em Gênova É, e, cara, foi a melhor experiência voluntária que a gente teve, mas foi o lugar que a gente menos conseguiu trabalhar. bom, aí é o problema, né? Equilíbrio. É o equilíbrio, exato, porque a gente estava numa casa enorme, então tinha muita gente e era muito legal. Tinha gente de tudo, tinha americano, francês e a maioria falava italiano, assim, então era muito massa pra gente, porque a gente fala mal inglês, então a gente se conectava muito bem porque a maioria falava um pouquinho de italiano. E daí a gente saía muito, trabalhava pouco ainda. E pior que tinha pouco trabalho voluntário, mas a gente não conseguia trabalhar no negócio, entende? Não conseguia fazer o que a gente tinha que fazer na internet. Uhum. Então, é isso exatamente. Você acabou de responder a outra pergunta que o Daniel fez, É, foi falando que acham que rola de ter um emprego home office e conciliar com o voluntário e ainda conhecer o lugar é um dos meus dilemas. Então, só para você saber que é um dilema meio que geral aí, tá, o Daniel Indiano. Porque realmente é complicado. então, eu tô passando por um. Ah, desculpa, vai mudar de assunto. Pode falar. Eu tô num dilema parecido com o Daniel, porque quando a gente veio pro Brasil, que era só para passar um tempo, foi aí que estourou, né, essa questão da pandemia e tal. E eu comecei, como solução também, a dar aula de italiano, né? E, por exemplo, Legal. esse é o meu dilema agora. Ah, esse que é uma coisa legal para dizer aqui também, porque todo italiano que eu sei eu aprendi por causa do voluntário, né? E hoje eu consigo ajudar as pessoas que estão no nível básico aí, então é uma coisa. O meu trabalho nasceu do voluntário, né? Tipo, que é incrível, né? E só que agora o meu dilema é porque antes eu trabalhava, mas eu tinha que fazer meu horário, né? Então eu tinha lá os projetos e tal. Agora eu tenho os horários das aulas. Então assim, como que eu conseguiria fazer isso trabalhando em diversos voluntários diferentes? Porque às vezes precisam de você de manhã, às vezes precisam de você de tarde. Então assim, essa dinâmica eu não sei como é que eu vou conseguir encaixar. Ainda estou nesse dilema também. A gente conheceu em Bangkok, naquele voluntariado, a gente estava dando aula de inglês para crianças tailandesas, né? Foi o nosso Que legal. primeiro. Foi irado, cara. E é engraçado que você falou do italiano,
E o tailandês, né, eu aprendi muita coisa de tailandês com as crianças, cara. Eu tenho certeza que eu aprendi mais tailandês com elas do que elas aprenderam inglês comigo, assim. O inglês não entrava na cabeça deles, assim. Tinham 15 professores diferentes, cara, não entrava. Mas a gente conheceu uma menina canadense e ela dava aula de inglês online para chineses e Uhum. ela sempre dava essas aulas à noite. Então, as aulas de inglês para o voluntariado era de manhã, né, ou à tarde, e ela tinha as aulas de inglês para os clientes dela à noite. Então, ela fazia ali tinha um programa que ela trabalhava, não era Skype, mas tinha um Aham. programa e que funcionava bem, assim. Acho que ela tinha um bom equilíbrio nessa parte aí. É, uma das coisas que eu acho que eu penso, né, que uma das coisas que é positiva também é que você começa a ter mais regras, né? Começa a funcionar meio que um pouco como o teu trabalho, sabe, o trabalho tradicional que você tem o horáriozinho ali para cumprir. Porque, por exemplo, eu tenho que dar uma aula às 13. Então não é que você fala, ah, não sei se eu vou dar um rolê ou se eu vou. Tipo, você tem que É, dar aula às 13. Então você não fica negociando com você mesmo, né? Putz, será que eu faço ou será que eu vou dar um rolê? Tipo, mas você não tem sei como vai ser totalmente novo para mim também, vai ser desafiador também, com certeza. e isso serve muito para a galera que está, de repente, aí começando a pensar, poxa, eu vou trabalhar, vou viajar por um tempo em casal e vou conciliar e vou ter um trabalho, uma vida nômade digital, né? Você vai ter que, não é só tipo, eu vou viajar e vou curtir tudo e tudo mais, vou fazer voluntariado, ou às vezes não está fazendo voluntariado, mas está curtindo o lugar, de repente você vai ter que parar e nem vai conseguir ver muito do lugar, porque você tem que entregar aquilo que você se comprometeu, que é no seu caso, por exemplo, as aulas de italiano, né? Aham, E exato. isso às vezes acaba aprendendo os dois, né? Porque às vezes é o trabalho de um, mas aí tipo o outro não quer sair, ou de repente É, tá numa região que precisa sair de moto e não sei o que e tal. Então é uma coisa que tem que colocar na balança também na hora de pensar em viajar por um período longo, trabalhando também, né? um pouco nosso papo lá do começo, né? Tipo, de um fazer enquanto o outro. Então, assim, eu vou estar trabalhando, daí ela vai sair dar o rolê. Então, tipo, daí ela vai falar, putz, mas eu preciso trabalhar também, preciso fazer as minhas coisas, por mais que talvez o trabalho dela não tenha os horários marcados. Então, é um equilíbrio de novo, né? É sempre essa balança, né? Mas eu gosto dessa dinâmica, sabe? Porque as coisas mudam tudo muito rápido, né? Então, eu sempre gostei desse lado. Sim. Ó, tem uma pergunta da Flavinha aqui de novo. A questão das casas por €1. Será que não valeria a pena investir em algo tipo pousada assim? Outra coisa, como poderia aplicar nesse trabalho? Eu acho que essas casas por €1 que ela está falando são aquelas vilas lá no sul, lá na Puglia, né? Eu acho que estão tipo, vendendo por R$ 1, por €1 para É, você. mas mas isso aí tipo, dá para ler um pouquinho mais, mas, por exemplo, você precisa ter dinheiro para investir na reforma da casa e tal. Tem um monte de poréns aí, não é só. Tem taxa, imposto, tem que estar lá e tudo mais. Não. Depois ela fala sobre trabalho voluntário com filhos. Eu vi muito pouco, vi muito pouco. Tem um canal no YouTube que se chama Brasilicans, que é um casal que fazia, mas isso faz bastante tempo, assim. Eu não sei se você chegou a ver alguém que faz trabalho voluntário com filhos. Cara, eu conheci, um amigo meu, eles fizeram uma viagem pelo mundo, viagem na volta ao mundo em 2017, conheceu na Tailândia, e eles estavam viajando com a filha, só que era a filha, ela tinha 15 anos na época, 14, 15 anos, e eles fizeram um trabalho voluntário na Austrália e na Nova Zelândia. É, cara, eles tiveram experiências bem diferentes, assim. Algumas foram bem positivas e tipo a família que eles iam também tinha filhos, mais ou menos da mesma, Aham, tipo, eles conseguiam conciliar bem aquela questão de, né, estar com as crianças e enquanto trabalha e tudo mais. E teve uma das casas que eu lembro que eles foram visitar a gente na Itália no passado, inclusive, e eles estavam falando dessa experiência que uma das casas que eles ficaram, acho que foi na Nova Zelândia, uma fazenda, a pessoa, o host, não era muito fã de criança e tal, e aí a host achava que o fato deles estarem com a filha, e ela tinha que ter aquela homeschooling, né, tipo, ter aula online, aham. tudo, isso atrapalhava o rendimento deles nas coisas, nos afazeres da fazenda, né? Então, Ah.
eles falaram que gostaram da experiência, mas eles sentiram algumas indiretas nessa relação, nessa parte, né? Mas esse foi o único exemplo que eu realmente tive, assim, real de pessoas viajando com filho, né? Uhum. Não ninguém viajando com pessoas menores, com filhos menores e fazendo trabalho voluntário, né? Isso eu não conheci ninguém assim fazendo. Acredito que é um ainda, né? Mas Sim, espera, deu uma sim. travada para mim aqui que você falou. Deu uma travada. Não, eu falei que é difícil que daí, além do casal, tem mais o filho ainda, né? Então se torna bem difícil, né? Exatamente. De repente a gente pode trazer alguém aqui para falar numa live viajar com filhos, né? Ou trabalho voluntário com Exato. filhos, Sim. porque aí tipo, pode ter a experiência mais completa, né? Porque realmente é um É, outro mundo. Se já é um outro mundo mundo. diferente de viajar em casal, imagina com filhos. Uma coisa É, que foi legal que aconteceu, acho que, não sei se a gente tem tempo ainda, acho que tem um pouco, né? acho que tem aí 10 minutos mais ou menos. Uma coisa que aconteceu legal com a gente foi, a gente fez tipo um babysitting, sabe? Assim, que a gente ficou cuidando de duas crianças de uns 10 anos, mais ou menos, e a gente só Legal. conseguiu porque a gente estava em casal, né? Porque eles não pegam homens sozinhos, né? Sim, Porque tinha menina, né, pequena. sim. Então, foi uma experiência legal, porque a gente estava na beira-mar, cuidando de duas crianças que eram autônomas, assim, então foi um trabalho bem relax, assim. E Legal. verãozão, a gente na praia, foi bem massa. Legal. Isso era uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Se vocês sentem mais facilidade de conseguir um trabalho voluntário pelo fato de serem casal. Aham. Então, por exemplo, teve esse caso, né, que foi um ponto meio fora da curva, acho. Mas assim, para o tipo de trabalho que a gente gosta, é uma grande vantagem. Porque como a gente adora ficar em fazenda e ficar na casa das famílias e tal, a gente gosta mesmo desse contato, né, onde você almoça com a família, janta com a família e tal. Uhum. E isso é muito positivo em casal, porque eles gostam bastante, né? Geralmente, eles pegam a mulher para fazer algum trabalho mais leve, e de repente o homem para, sei lá, cortar lenha, fazer alguma coisa um pouco mais pesada. Então, eles acabam gostando também desse casal para estar fazendo esse tipo de trabalho. Esse, Legal, legal. pelo menos, senti bastante dessa facilidade, assim. Muitos deles falavam também, né? Eu gosto de pegar É, casal por causa disso e tal. isso aconteceu bastante com a gente também, porque eles falam que muitas vezes o casal vai mostrar um trabalho maior, porque tipo, é mais tranquilo e tal, e dá menos trabalho em relação a, tipo, se é uma cidade de festa, alguma coisa do tipo, né? Da galera, de repente, não aparecer e tudo mais. Mas a galera que quer viajar sozinho aí não acha que, tipo, não vai conseguir porque é solteiro, tá? Tem para todo só porque essa é a nossa visão de viajando em casal, né? O Robson com a Nath, eu com a Vitória, e essas são as nossas Inclusive, experiências. Inclusive, eu acho que solteiro é mais fácil, né? É bem mais fácil, porque até a continuidade da viagem, né? Porque como a gente falou, você tem que sempre ficar nesse equilíbrio dos interesses também. Tipo, eu não gosto de uma coisa, ela não gosta de outra. Então, no teu filtro já caiu um monte de opção, né? Agora você tá Exatamente. sozinho já acaba se tornando mais fácil. Isso é uma coisa que a gente falou no curso, cara, que é muito interessante e é uma coisa que você tem que, acho que já antes da viagem, tem que ver essa questão dos interesses, né? Até para traçar um roteiro, porque, tipo, eu quero muito visitar a Índia ainda, e a Uhum. Vitória ela não tem tanto interesse de visitar a Índia, ela não quer, ela não gosta, tipo, não sei, por causa do que a gente já ouviu de outros viajantes durante a viagem. Mas eu quero muito passar uns 2, 3 meses na Índia. E aí, tipo, cara, provavelmente isso vai ser uma viagem que eu vou fazer sozinho, né? Ou de repente no momento em que ela queira viajar realmente ir para a Índia, tipo, mudou a mente, vou para a Índia. Aham. Então é realmente É esse jogo, né? Esse equilíbrio aí, isso mesmo. Porque até ele falou, a Índia deve ser tudo de bom. É, Por exemplo, a última viagem que a gente fez foi para o sul da Itália. A Natasha não queria tanto, na verdade. E eu queria, então meio que ela deu uma cedida, assim, né? Falou, então vamos. cara, Mas, engraçado que foi a mesma coisa comigo e com a Vicky, né? Porque ela queria muito para a Itália por causa da cidadania. E, cara, eu não sei porquê, mas como eu trabalhei na Costa Cruzeiro, que é aham, uma companhia italiana, trabalhei muito com italiano,
eu falava, cara, não tenho vontade de ir pra Itália, mano. E aí, tipo, a gente conversou e tal, e eu cedi um pouco também, e falei, cara, Ah, vamos, você tá na estrada, vamos viver o que tem pra viver. E, cara, foi irado, tipo, foi irado. É óbvio que os italianos têm um jeitão deles, né, e tal. sim. Mas, cara, o que eu falei, né, no ano passado, quando eu tava saindo da Itália, tava saindo ali do sul da Puglia, indo pra Albânia, cruzando a ferry, Ah, eu falei, cara, vou sentir falta desse jeitão dos italianos, porque, tipo, por mais alterado que eles sejam, tipo, eles são muito gente boa, sabe? Tipo, foi uma viagem, tipo, a gente ficou os 3 meses que eu podia ficar, e foi irado. A Vitória ficou um pouco mais, porque ela tava lá fazendo o processo, mas, cara, foi aham. muito. Tipo, a gente descobriu uma outra viagem dentro dessa viagem. Sim, você aumentou o teu conhecimento sobre os italianos também, sobre a Itália, até entendeu um pouco mais o jeitão esquisito deles, né? Exatamente. E deixei um pouco mais fluente o meu italiano, que quando eu saí da costa, estava já, sabe? Então, tipo, foi uma coisa que. Deu uma melhorada ainda, deu um up, né? Uh, Mas uma coisa que você falou sobre os interesses, uma coisa que eu acho que é legal, assim, é que é difícil a gente pensar muito nisso antes de viajar, né? Porque até o nosso autoconhecimento, quando a gente está viajando, a gente começa a perceber melhor os nossos interesses quando a gente começa a viajar, né? sim, sim, exatamente. Realmente você começa a se conhecer muito mais e fala, cara, realmente isso eu não quero, isso eu não quero. E até coisas que você falava, não farei nunca, você olha e fala, cara, faz muito sentido. Eu acho que é uma manutenção contínua, né? Em casal eu vejo que é uma manutenção contínua, assim, você tem que estar sempre Sim. ajustando, conversando e alinhando tudo. Aham. O Ian Álvares perguntou: para casal, cada um precisa criar uma conta e cada um pagar seu plano? O Ian, existe um plano para casal, cara, na World Packers. Você pode mandar mensagem aqui para eles e existe um plano para casal, sim, tá? Vocês podem pagar uma taxa para os dois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Trabalho na falta de lei, vocês são italianos por conta do temperamento deles. Tá vendo? O filho dele também criou a mesma coisa. Então precisa ir para a Itália e ficar fora do navio, cara, para realmente entender um pouco mais a Itália e os italianos. Tá? É, e, cara, fala um pouco, só para a gente fechar, Aham. o que foi. Bom, acho que o Instagram vai fechar daqui a pouco. Eu ficaria mais aí. É, só para a gente. Pois é. O que foi o curso de vocês aí? Como é que. Fala um pouco do curso de vocês aí. Não vou estar. Ah, tá. Então, o nosso curso fala um pouco sobre sobre todo esse caminho, né? Então, a gente viajou ali por uns 2 anos e meio, mais ou menos. A gente se concentrou muito na Itália, né? Tanto pelos nossos motivos pessoais aí. Então, eu falo bastante no curso sobre essa manutenção contínua, né? Que eu conversei aqui com você, que a gente tem que estar sempre alinhando as coisas. E falo um pouco das minhas fontes de renda também, porque acho que essa questão da fonte de renda é um dilema, como disse ali o seguidor, não lembro quem que falou. Então eu conto um pouco de como que eu fiz, como que eu faço para manter, até falo de uma coisa interessante que aconteceu justamente com a pandemia, né, que é toda essa diversificação que a gente tem que criar nas fontes de renda também, para criar um certo equilíbrio e tal. Então um pouco isso, é um pouco de como conseguir criar essa vida nômade, né? Criar e manter, né? Que eu acho que uma coisa é você começar e depois como manter. O mais difícil, eu acho que é o manter. Né? Então eu tento ajudar um pouco, acho que ajudar um pouco nessa, como você falou, né? Já antes de sair, como é que a gente pode dar uma preparada já para estar mais preparado para o casal evitar a briga, já conversar sobre essas questões de ciúme, essas coisas antes de sair, né? Legal, Porque já ajuda bastante, eu acho. legal. Bom, muito bom saber tipo, realmente ter esse conteúdo disponível, né? Para tipo, pô, já sai preparado com o ensinamento também, né? Acho que o O teu nosso, curso é mais ou menos na mesma pegada, né? Ou não? o nosso curso ele foca em como planejar uma viagem de casal. Em um ano, esse é o tema, né? Mas do que a gente fala ali, cara, é para muito tempo, né? Nós viajamos por 4 anos e tudo que a gente fala ali se aplica durante todos esses 4 anos que a gente viajou. E também aquela coisa, desde o planejamento ali, como definir um roteiro, questões de relacionamento,
dinheiro na viagem, né? Tipo, aplicativos, tipo, ferramentas que você pode usar para ajudar a sua viagem. É mais ou menos esse é o contexto do nosso curso ali, tudo voltado para quem vai viajar em casal, né? E tem umas coisas também muito legais ali sobre relacionamento e tal, que é isso é mais voltado para o casal, que eu acho que é Aham. interessante para a galera dar uma olhada também. É, cara, muito obrigado. Tem mais alguma dica para dar para a galera aí? Não, acho que é isso mesmo. Acho que, bom, tem o meu Insta, o da Natasha, para quem quiser seguir, né, e acompanhar a gente. Por enquanto a gente está nessa fase aí, Brasil, né, esperando. A gente pretende voltar para a Itália em fevereiro, mas assim, não sabemos ainda bem, com certeza. Mas é isso. Ah, Esperamos também em breve estar criando conteúdo de novo aí de viagem. irado, irado. Bom, é isso, galera. Quem quiser acompanhar o Robson, vídeo italiano aí, Nath, Robson, e tem o nosso aqui, eu e Vitória, aqui no Na Proa da Vida, que está fixado aqui embaixo. Muito obrigado pela presença de vocês todos aí. E Robson, valeu, cara. Show de Obrigadão bola, aí. Bruno. Muito obrigado, hein? A gente se vê por aí. Valeu, um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau. Até mais.